Bom, galera, meu nome é Guilherme Sabino, eu sou aluno da FATEC Zona Leste no curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Esse é um vídeo que está sendo utilizado como trabalho para aula de PO do professor Antônio, Programação Orientada a Objetos, e o tema que nós vamos abordar no vídeo de hoje é criptografia em Java. Esse vídeo pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. O que é criptografia? Criptografia, ou criptologia, como também é conhecido, é o estudo e prática de princípios e técnicas para comunicação segura na presença de terceiros, chamados adversários. Porém, geralmente a criptografia refere-se à construção e análise de protocolos que impedem terceiros ou público de lerem mensagens privadas. Ou seja, vai se tratar de quando você tem informações privadas que necessitam ser compartilhadas sem serem vistas por terceiros e afins. É meio que uma espécie de estudo que visa a proteção de suas informações e busca fórmulas matemáticas como meios de realizar isso, meios de tornar suas informações mais difíceis de acesso, assim como é uma fórmula matemática. Da mesma forma que você não consegue fazer uma conta difícil de cabeça, a ideia da criptografia é que você não consiga capturar aquelas informações que precisam ser privadas, assim de uma maneira tão simples. Ou seja, isso vai tornar suas informações bem mais seguras e vai fazer com que outras pessoas não tenham acesso a ela. Tá, para que serve a criptografia? A criptografia serve para garantir a proteção de informações que são julgadas confidenciais para a pessoa que está encaminhando elas. Ela meio que codifica as informações como senhas de banco, cartões e entre outros exemplos, e torna o processo de reversão trabalhoso, o que faz com que a informação fique segura. Um exemplo é que a criptografia pode ser pensada como uma espécie de código Morse, só que um pouco mais complexa. Porque, como o código Morse, ela só sabe ler o código perfeitamente e decifrar o segredo dele para poder conseguir acesso às informações quem compreende o funcionamento desse código. E a cada dado criptografado é desenvolvida uma nova cifra como uma espécie de código de resolução. Ou seja, você tem que saber exatamente com o que você está lidando para você poder descriptografar um arquivo uma vez criptografado. Porque se esse arquivo foi criptografado, você não consegue simplesmente abri-lo. Ele vai estar uma espécie de modificação nele. Como exemplo disso, nós temos diversos aplicativos, sites e muito mais que utilizam a criptografia, e você nem imagina. Por exemplo, Internet Banking. Ela utiliza a criptografia para pagamentos online e transações financeiras de forma remota. Por quê? Porque pensa comigo, se você for fazer uma transação online, ou mesmo via aplicativo de bancos e afins, que seria o termo que estamos abordando nesse momento, você precisa ter uma segurança. Afinal, ali você está passando a sua senha, você está passando suas informações pessoais, CPF, são coisas que não podem ser reveladas a qualquer pessoa. E exatamente por isso que Internet Banking utiliza muito criptografia, porque caso alguém intercepte essa informação, não vão estar os seus dados lá. Outro aplicativo que usa muito a criptografia é o WhatsApp, porque ele garante que o conteúdo das mensagens trocadas pelo WhatsApp não vai ser interceptado, e ele usa uma tecnologia de criptografia própria que foi desenvolvida para o WhatsApp, chamada criptografia de ponta a ponta. Vocês podem estar vendo mais se vocês entrarem numa conversa de alguma pessoa e utilizar a opção criptografar conversa. Você vai escanear um código, um QR Code que vai aparecer na conversa dessa pessoa, e você vai conseguir criptografar essa conversa, fazendo com que todo o conteúdo daquela conversa esteja restrito ao seu celular, a sua conta do WhatsApp e a conta dessa pessoa que você está conversando, tendo entre os termos de política e afins uma forma de só liberar essa conversa para terceiro, só haver essa quebra de sigilo de maneira judicial, ou caso você permita ou mostre para outras pessoas. Outro meio de informação online que utiliza bastante a criptografia são as redes sociais, porque as redes sociais possuem suas políticas de segurança próprias para garantir aos seus usuários a integridade dos dados. Ou seja, você deve sempre ler, assim, eu sei que muitas pessoas não fazem isso, mas é recomendado ler as políticas de segurança e os termos de uso das redes sociais, porque como cada uma tem as suas políticas próprias definidas para o seu conteúdo, ela vai estar lá explícito o que será liberado para uma pessoa e o que não será.
A exemplo, o Facebook. Você pode postar o que você quiser, você pode compartilhar o que você quiser, porém os seus dados pessoais você escolhe se você quer compartilhar eles com o público ou não. E essa quebra de sigilo, essas informações, elas são privadas dentro do próprio aplicativo. Nos seus próprios termos de uso, o Mark já teve que responder alguns processos justamente por quebrar esses dados para o FBI e afins. Porém, quando você realiza compras com parceiros do Facebook que são redirecionados, quando você escolhe num site ou aplicativo utilizar a sua conta do Facebook para repassar as informações, tudo aquilo ali é criptografado num bloco onde ele salva tudo que contém a sua memória referente ao Facebook, e essas informações não são repassadas para outros, elas são guardadas dentro das políticas do Facebook. É uma maneira criptografada de manter os seus dados seguros. A história da criptografia. A história da criptografia começa há milhares de anos. E hoje, para se referir a esse tempo, a gente vai usar o termo de criptografia clássica. A criptografia clássica era aquela onde eram utilizados papel e caneta, ou talvez auxílio de mecânicos muito simples para poder estar realizando ela. No começo do século XX, a invenção de máquinas bem complexas mecânicas e eletromecânicas, como a máquina de rotores Enigma, fez com que meios mais sofisticados e eficientes da encriptação surgissem. E um pouco mais para frente, a introdução da eletrônica e a computação permitiu elaborar alguns esquemas de ainda maior complexidade, não sendo mais comportados pelo papel e caneta na sua realização. O desenvolvimento da criptografia foi acompanhado pelo desenvolvimento da criptoanálise, que seria a quebra de códigos e cifras. Essas técnicas foram descobertas bem cedo, e isso deu um novo rumo à história mundial. O exemplo do telegrama Zinzerman, que motivou a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e o fato de que aliados conseguiram decifrar as cifras da Alemanha nazista, encurtou a Guerra Mundial em algumas avaliações em até 2 anos. Ou seja, descobrindo seus segredos, nós conseguimos acabar com o seu ataque. A evolução do público na década de 1970 quebrou o monopólio sobre a criptografia de alta qualidade, realizado por organizações governamentais, que muitas vezes utilizavam para guerras e confrontos e afins nesse tráfico de informações. Ou seja, foi aí que as organizações de fora do governo tiveram acesso à criptografia de alta qualidade, que não seria quebrada nem mesmo pelo governo. Antes disso, a exportação de criptografia era sujeita a muitas restrições, porque até 96 a exportação da criptografia dos Estados Unidos, que usava chaves de mais de 40 bits, o que na realidade é muito pequena para ser segura contra um invasor experiente, foi severamente limitada. Aí, em 2004, aconteceu o caso onde o ex-diretor do FBI, Louis Freeh, ele testemunhou contra os Estados Unidos, repassando diversas formas que foi utilizada a criptografia e muitos momentos onde ela foi utilizada para males e afins, e testemunhou perante a Comissão de 11 de setembro, realizada para a definição da nova legislação contra a utilização pública da criptografia, permitindo assim que empresas, organizações e diversos outros tipos de comércios e afins pudessem estar utilizando essa criptografia para o seu bem, né? E foi após isso que a criptografia começou a ser utilizada para encriptação e desencriptação de arquivos digitais. E é isso que nós vamos abordar daqui para frente. Agora nós iremos fazer uma introdução aos tipos de criptografia. Primeiramente, o que é encriptação e desencriptação? Encriptação é a transformação reversível dos dados por forma a torná-los ilegíveis. Ou seja, é a maneira como nós vamos pegar a informação e tornar ela em algo totalmente diferente, codificado e embaralhado, fazendo com que você, olhando a olho nu, ou mesmo com programas simples que você pode utilizar num computador, não possam estar decifrando esse código, essa informação, o que ela se tornou. E a desencriptação é exatamente o reverso dessa operação. Ou seja, você vai estar retornando a informação ao seu estado original, aquela que você gerou e que você foi compartilhar e por isso realizou a criptografia. Os tipos de algoritmos criptográficos. Bom, vamos começar pelas chaves simétricas. O que seriam as chaves simétricas? A mesma chave que vai estar criptografando um arquivo vai estar sendo utilizada para descriptografar um arquivo. Ou seja, quando você vai pegar esse arquivo, você vai criptografar ele e vai repassar para uma pessoa que precisa abrir esse arquivo e pegar as informações. Porém, ele é de título confidencial.
Você vai cifrar esse arquivo com a sua chave, você vai compartilhar essa mesma chave sua, você vai mandar uma cópia dela para essa pessoa, e essa pessoa vai conseguir descriptografar com a mesma chave que foi criptografada. É como uma espécie de conceito de porta mesmo, a porta da sua casa. Você abre ela e fecha ela com a mesma chave. Para outra pessoa poder abrir, fechar e entrar na sua casa, ela tem que utilizar uma cópia dessa chave, ou seja, continua sendo a mesma chave. Temos diversos tipos de criptografia já sendo utilizados no mercado para esse tipo de chave, que é a chave simétrica, que pode ser utilizado o algoritmo de DES, o algoritmo de IDA, o algoritmo de RC, que contém o RC4, RC5 e afins, o Blowfish e o AES, que atualmente está sendo mais utilizado o AES 256. Todas essas formas são algoritmos que foram aprimorados, cada um para o seu meio de utilização. Caso vocês queiram saber um pouco mais, vocês podem estar pesquisando sobre esses modos separadamente. Assim como as chaves simétricas, nós também temos as chaves assimétricas, que elas trabalham com duas chaves de criptografia, a chave pública e a chave privada. A chave privada é a chave na qual você fecha o arquivo, você cifra ele, para você poder estar encaminhando ele. Você encaminha o arquivo criptografado e gera uma chave pública somente para a pessoa que vai acessar aquelas informações. Isso pode ser ambituado, vamos supor, quando você tem um arquivo que você precisa mandar para várias pessoas, mas cada uma precisa de um pedaço desse arquivo. Você gera uma chave privada e diversas chaves públicas. A chave pública só vai servir para destrancar o arquivo e retirar aquilo que ele pode fazer, o que contempla o acesso dele. E a chave privada serve para você trancar. Nós também temos o tipo de criptografia de rede sem fio. As redes sem fio, elas são criptografadas de forma a permitir a navegação somente a quem tem a senha daquela rede. Ela é muito utilizada para redes wireless e afins, né? Só que ela é um pouco aberta em relação às últimas maneiras de criptografia que nós repassamos. Por quê? Porque ela possibilita a uma pessoa que tem um conhecimento, que detenha essa informação, a burlar ela e descobrir a senha para poder realizar essas conexões. Por isso tem diversas cifras, diversas formas de você estar fazendo, umas mais seguras, outras não. Como vocês sabem, tem aquelas redes de shopping que você precisa fazer um cadastro para poder utilizar, ela tem tempo. Você pode estar fazendo tudo isso na sua configuração da sua rede wireless, mas a criptografia utilizada ela é para você poder só dar acesso a realmente quem tem essa informação. Nós temos os tipos criptográficos, né, os algoritmos WEP, o WPA, o WPA2, que vocês veem muito nas redes Wi-Fi. Agora nós vamos estar dando exemplos visíveis, teoricamente, de como a criptografia é utilizada. Assim, você já imaginou quanto você interage com a criptografia, o quanto você lida com ela no seu dia a dia após esse conteúdo que eu repassei e talvez você não sabia? Porque assim, cenários do dia a dia são muito comuns para você exemplificar a criptografia. Eu vou usar um, por exemplo. Supondo que você tem uma casa. Dentro dessa casa, você precisa que eu entre na sua casa, pegue algumas coisas e saia. Você utilizaria o tipo de criptografia simétrica. Por quê? Você me forneceria a chave da sua casa, eu entraria, pegaria o que eu precisaria e sairia. Ela é pouco segura. Por quê? Porque eu posso estar me passando por você. Você teve que me dar a chave da sua casa para eu poder fazer esse procedimento. Porém, ela é muito rápida. Então, em questão de velocidade, ela é muito utilizada. Se você tem um cenário na sua empresa ou afim que você precisa de velocidade e performance, ela é muito utilizada. A assimétrica seria da seguinte maneira. Olha, entra na minha casa, usando esse mesmo cenário, vai no meu quarto e pega a mochila. Você me dá uma chave que acessa o corredor e o quarto. Assim, eu só posso entrar onde está realmente a informação. Ela é bem mais segura. Só que imagina comigo, você gerando a chave pública e a chave privada para poder criptografar o arquivo, você perde um pouco de performance por ter que gerar mais chaves. Então, o que você ganha em segurança, você perde um pouco em velocidade, caso você vá utilizar. E existem outros cenários que você pode imaginar, como quando você sela uma carta para enviar no correio, enfim. Você pode estar utilizando esses conceitos para entender um pouco mais a criptografia. E agora nós vamos partir para a parte prática, onde eu vou mostrar para vocês um pouco da codificação de como funciona a criptografia. Como eu vou estar criptografando um dado, eu vou estar usando a cifra AES, vou estar usando o modo de criptografia simétrica, que eu acho que ele é o mais rápido e mais simples de eu estar explicando para vocês em vídeo. E eu vou mostrar o processo de criptografia de uma senha.
Bom, vamos começar criando um novo projeto. Vou dar o nome dele de criptografar senha, certo? Dentro desse projeto eu vou criar uma nova classe, já com um main dentro dela. E vou dar o nome de criptografar senha também. Beleza. Tá aqui a nossa classe. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar criando uma string senha. Essa string senha vai servir para quê? Opa, comi o R aqui. Vai servir para ser a senha que você precisa criptografar. Ou seja, esse é o seu arquivo ao qual você precisa de segurança. Vamos chamar ele de vídeo PO. E somente a título de apresentação, eu vou dar um sysout aqui. Vou apresentar ele para vocês como senha original. Beleza? Mais pra frente a gente vai estar criptografando ele. Aqui, senha original, tranquilo. Você executar aqui na console, pode perceber. Senha original, vídeo PO. Beleza. Agora a gente vai estar partindo para o processo de criptografar isso, porque assim está muito vulnerável. Eu só gerei a senha e apresentei ela. Se eu for trafegar isso numa rede ou colocar essa informação num banco de dados, qualquer um pode acessar. Vamos supor que essa string senha vídeo PO é extremamente confidencial. Então eu vou criptografar isso, tá? Bom, eu vou estar usando para isso de início, para gerar uma chave, o Key Generator. O que seria o Key Generator? Key Generator, ele é o gerador de chave do Java, como o próprio nome dele diz. A sintaxe dele vai ficar Key Generator. Eu vou chamar ele de gerar chave, certo? E depois disso eu vou colocar aqui Key Generator, ponto, e vou dar um get instance. Ele tem 3 módulos, como vocês podem perceber. Esse primeiro get instance que eu vou estar utilizando serve para passar o algoritmo que ele vai ser usado para criptografia, tá? E entre aspas eu vou colocar o AES, como eu informei no início do vídeo, eu vou estar usando esse tipo de algoritmo. Beleza. Salvei aqui, bonitinho. Já acabei de gerar a minha chave. Ele vai pedir para eu circundar isso dentro de um try-catch, ok? Para quem não sabe para que serve o try-catch, ele é usado para o tratamento de exceções, ou seja, os erros que ocorrem em tempo de execução, que podem derrubar a aplicação. O try captura o erro e o catch trata ele da melhor maneira que ele acha que tem que tratar. Enfim, dentro desse try aqui, abaixo do Key Generator, eu vou estar colocando o Secret Key. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o Key Generator, que é o gerador de chave, e vai gerar de fato uma chave para ele. Como que funciona? Ele funciona da seguinte maneira: Secret Key, como vocês podem perceber, ó, o comando para completar as palavras é Ctrl espaço, tá? Que eu estou utilizando. Ele já importou lá em cima, pode perceber. E eu vou estar dando o nome dele de chave secreta. Beleza? E aí eu vou dizer que ele vai pegar o gerar chave, que é o gerador de chave que a gente utilizou, né? O Key Generator. E vai fazer o Generate Key, que ele vai gerar uma chave para ele de fato. Beleza? Finalizei essa linha aqui também. Após isso, eu vou estar usando um método Cipher. Esse método Cipher serve para criptografar a chave. Porque assim, tudo que eu fiz até agora foi gerar uma chave e tornar ela secreta. É uma artimanha para eu poder tornar mais seguro a função que eu quero fazer de criptografia, mas de fato ela ainda não está criptografada. Então eu vou estar criptografando ela agora com este método Cipher. É a partir desse método Cipher que eu vou estar criptografando o objeto. Vamos começar chamando ele de gerador, porque ele vai gerar a criptografia. Vou chamar ele de gerador e vou dizer que ele é igual a cipher.getInstance. E aí eu vou passar o tipo de algoritmo que eu estou utilizando, que no caso, como eu disse anteriormente, é o AES. Beleza. Tá aqui o meu gerador bonitinho. E após isso, eu vou estar colocando aqui um método de criptografia que se chama gerador.init, certo? E aí eu vou estar passando para ele
o Cypher. E aí, para mostrar para vocês, eu vou estar colocando Encrypt Mode. Por quê? Eu quero criptografar esse dado. Beleza. Vou colocar vírgula. E vou passar para ele a chave secreta, que é o que eu quero criptografar, certo? Então aqui, chave secreta. Finalizando isso daqui, eu vou finalizar a linha e a gente vai estar corrigindo esse erro aqui. Ele vai pedir para eu circundar esse gerador dentro de um try-catch, certo? E ele vai pedir para eu criar uma variável local também. Beleza. Beleza. Coloquei todo mundo dentro de try-catch. Inicializei a variável como nula. Tranquilo? Acho que vocês pegaram o processo que eu fiz. Eu circundei as duas linhas que eu tinha feito em try-catch, certo? O gerador.init com o modo de criptografia e o gerador.cypherGetInstance AES, como eu disse, ele vai estar gerando a criptografia, né? E aplicando esse AES que eu citei anteriormente, eu circundei eles dentro de try-catch, como vocês podem perceber, e eu iniciei ele como nulo, certo? Até aí, beleza. Bom, aqui nós já realizamos a encriptação dos dados. Agora eu vou mostrar para vocês esses dados criptografados. Continuando aqui, dentro desse try do gerador.init, onde ele tem o Cypher, que foi o que criptografou, como ele pode dizer aqui, Encrypt Mode, a chave secreta, eu vou estar visualizando essa criptografia que foi realizada. Ou seja, eu vou criar um array de bytes onde nós vamos passar os dados dos bytes criptografados e ele vai retornar o dado criptografado, certo? Então como você vai fazer isso? Você vai digitar aqui byte, ele é um comando do Java, né? E eu vou chamar ele de senha criptografada. O que esse byte vai fazer? Eu vou dizer para ele que ele vai pegar o gerador, certo? Que é o nosso Cypher. Aí eu vou dar um método aqui chamado doFinal. Esse método doFinal, ele vai estar me trazendo os bytes criptografados, certo? E eu vou dizer que são os bytes criptografados do senha e vou dar um getBytes, que seria justamente para ele puxar esses bytes para mim, certo? Vou finalizar essa linha. Finalizando essa linha, deixa eu ver se ele aplicou algum erro aqui, ele vai pedir para eu circundar dentro de um try-catch também. Vocês vão perceber que assim, vai ficar cheio de try-catches porque ele tem muitos tratamentos, entendeu? Por se tratar de criptografia. Mas beleza, abaixo desse byte eu vou visualizar, né? Eu preciso visualizar se esse processo deu certo. Então, eu vou colocar um simples sysout, certo? E vou colocar aqui dentro como senha criptografada, 2 pontos, espacinho para ficar legal. E vou apresentar o que? O nosso senha criptografada, que foi justamente gerado acima, né? Nesse array de bytes, certo? Finalizando a linha aqui. Eu vou estar salvando. Deixa eu ver se ele tem algum erro aqui. Opa, esqueci de dar aqui. Se eu não digitar certo, o programa não consegue, né? E vamos executar. Tá executando aqui para vocês. Como vocês podem perceber, a senha original que a gente definiu lá em cima, tá? Que seria essa string senha, é vídeo PO. E a senha criptografada, que seria o que seria gravado no banco ou que seria enviado na rede, é isso aqui, ó. O que ele fez? Ele, de acordo com esse algoritmo AES, pegou essa senha vídeo PO e tornou ela isso daqui, no qual eu passei essa senha aqui para o cara, isso daqui é o que ele recebeu, e isso daqui é o que ele vai visualizar. Isso daqui é a chave aonde eu fechei, esse é o arquivo fechado, e essa é a chave que ele vai usar para abrir. Bom, galera, essa foi a finalização da parte prática. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu vou estar deixando aqui a bibliografia da onde eu extraí algumas informações, alguns conhecimentos. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até mais. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre como funciona a criptografia.